Olá pessoal, bom dia. Paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, mais um dia alegre aqui, né? Alegres, né? Porque Deus tem nos guardado, né? Meio a tanta luta, tantos horrores, tantas coisas que está acontecendo, Deus tem nos guardado. E nós temos motivo suficiente para louvar e engrandecer o nome dele, né? Por mais que alguma coisa esteja dando errado em nossas vidas, nós precisamos louvar o nome do Senhor acima de tudo. As coisas erradas vão acontecer, as aflições irão vir, porque Jesus já disse isso em sua palavra, que no mundo nós teríamos aflição, mas que nós tivéssemos bom ânimo, né? Que Ele já venceu o mundo, nós também venceríamos. Ou seja, Ele estava nos alertando, Ele não nos enganou, para que quando a gente estiver passando por luta, a gente saber que o Senhor Jesus já nos falou e que a gente precisa continuar firme, porque Ele já venceu tudo por nós. A gente só precisa continuar perseverando, né? Deixando o Senhor trabalhar em nossas vidas. E sozinhos a gente não pode nada. A gente coloca tudo nas mãos dele, porque ele é poderoso. Bem, irmãos? A palavra de Deus é o nosso manual, né? É tudo que precisamos. Eu sempre falo aqui para os irmãos, precisamos meditar mais na palavra do Senhor. Sei que a vida de todo mundo é difícil, é corrido, mas pode faltar tempo para tudo, mas o tempo para Deus não pode faltar. O tempo para Deus, ele é primeiro, né? Por mais que temos os nossos afazeres, trabalho, mas o tempo de Deus, que eu falo, o tempo de Deus é o tempo de orar, o tempo de meditar na palavra dele, esse é o principal. As outras coisas vêm depois. Mas o tempo de buscar o Senhor verdadeiramente, aonde você estiver. Você pode buscar o Senhor, se você congrega numa igreja também, mas primeiramente nós buscamos na nossa intimidade, quando nós acordamos, né? Nós buscamos o nosso Deus, meditamos na palavra dele, para poder continuar firme, né? Continuar firme contra as ciladas do inimigo, senão a gente não vai aguentar, mesmo? E as demais coisas serão acrescentadas, não é mesmo? E aqui agora hoje eu trouxe uma palavra que está no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, Mateus 12, do 22 em diante, que diz aqui como tema a blasfêmia dos fariseus, que diz assim: trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e o mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o teu reino? Aqui o Senhor Jesus libertou essa pessoa que estava endemoniada, né? E aqui diz que o Senhor Jesus curou esse mudo e surdo, cego e mudo, que ele via e falava. O mesmo Jesus que fez isso, ele continua fazendo hoje, né? Continua operando desde o início de tudo. O mesmo Deus que operou desde o início do início dos tempos, continua operando hoje. Nosso Deus não muda, é o mesmo, né? O que eu quero dizer é que Jesus continua curando, irmãos. Continua fazendo as mesmas coisas que ele fazia, ou seja, tudo ele pode fazer. Nada é impossível para ele, né? Mas aqui, quando Jesus fez essa cura, uns admiravam e diziam: não é esse o filho de Davi? Mas outros, os fariseus, ouvindo isso, diziam que Jesus não expulsava os demônios senão por Beelzebu, que é o príncipe dos demônios. Ora, os fariseus dizendo isso. E veja bem que isso existe hoje, né? Quando às vezes a pessoa vê outra lá cheia, pessoa, quando eu digo assim, que não tem conhecimento, né, da verdade. E muitas vezes é até gente que tem conhecimento,
Vê uma pessoa cheia de Deus, tá lá falando. Ah, naquilo não é a presença de Deus, não, é outra coisa. Irmãos, vamos ter cuidado com o que nós estamos julgando, né? Porque a gente não sabe o que aquela pessoa está carregando, né? Não podemos julgar. Aqui os fariseus estavam julgando o Senhor Jesus. Então hoje a gente às vezes recebe uma crítica, qualquer coisa já tá... Eu falo a gente, eu tô falando por mim mesma. Já tá ficando abatido, qualquer coisa que alguém nos chama, mas lembra que falaram tudo isso para Jesus. Eu e você não somos melhores que Jesus, né? Porque Jesus ouviu tudo isso que a gente não possa ouvir, não é mesmo? Jesus foi chamado de Beelzebul e tudo mais. E mesmo assim ele não deixou se abater com isso, né? E aqui ele diz, porque ele já conhecia, né, o coração deles. E falou, se eu expulso os demônios por Beelzebul, então quem expulsa os teus filhos? E se Satanás expulsa Satanás, seu reino está dividido. Como que o inimigo ele pode expulsar o inimigo? Não. Isso aqui eles não conseguiam ver que era o Senhor Jesus, que era o Salvador do mundo. Então, por falta de sabedoria, por ruindade, eu nem sei por que eles diziam isso. A verdade estava na frente deles, o Senhor Jesus, e eles não quiseram aceitar, né? Perderam a oportunidade. A salvação estava batendo na porta deles e eles não aceitaram. Pelo contrário, julgavam e falavam coisas horríveis ao Senhor Jesus. Mas Jesus não deixou ser abatido por isso, não. Porque Jesus, ele não julga, né? Ainda não. Haverá um dia que ele irá julgar. Haverá um dia. Mas por enquanto não. Por enquanto ele está tendo paciência com o homem. Tanto é que o Senhor Jesus, ele perdoa qualquer coisa que a gente tenha feito. Qualquer pecado que você tenha feito, meu irmão, ele é poderoso para perdoar. Porque ele não julga. Mas haverá um dia que ele vai vir como juiz. Aí não tem mais jeito. Então, a oportunidade da salvação é agora, enquanto a porta da graça está aberta. Depois que a porta da graça se fechar, não tem mais a oportunidade. Acabou. Então, tudo aqui na terra está se acabando. Nós vemos a Bíblia se cumprir, né? Então, quem ainda não aceitou o Senhor Jesus, faça isso logo. Porque do contrário, não verá a Deus. Não verá. Porque o único caminho para chegar até Deus é Jesus. Se não aceitar Jesus, não pode chegar até Deus. Não adianta clamar. Primeiro clama por Jesus. Porque Jesus é quem leva até Deus, né? O Pai deu esse poder ao Filho, né? E o Filho nos manda o Espírito Santo, assim, quando a gente aceita Ele, né? A terceira pessoa da Trindade. Então, faça a sua oração hoje, sincera a Deus. Conta a tua vida para Ele, arrepende dos pecados, porque a Bíblia todinha aqui, está chamando ao arrependimento. Todos nós temos pecados. Todo mundo precisa se arrepender. Quem ainda não aceitou o Senhor Jesus, faça isso. Arrependa dos seus pecados e aceite a Ele enquanto há tempo. Amém? Agora eu gostaria de declarar o Salmo 23, em nome de Jesus. Que diz: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia. Glória a Deus. Pai, é no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Deus, nós te louvamos nesse momento, Senhor, te glorificamos porque tu és santo, Deus. Não há outra além de ti, Senhor. Pai, muito obrigada por cada oportunidade, Senhor. Cada oportunidade de estar aqui louvando e engrandecendo o teu nome, Jesus. Pai, não é que nós merecemos, não. É porque o Senhor é bom em nossas vidas. O Senhor cuida de nós em todos os momentos, Pai. Oh, Senhor,
Muito obrigada, Pai. Muito obrigada por estar aqui juntamente com meus irmãos, louvando e engrandecendo o Teu nome, Jesus. Porque Tu és santo, 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 santo. Oh, Jesus Cristo, Rei da Glória. Obrigada, meu Pai. Nesse momento eu oro pela minha vida, minha família, meus familiares. Oro pelos meus irmãos, pela família, familiares deles também, Senhor. Oro pelas famílias, pela união das famílias, união de pais com filhos, esposo com esposas, para que cada um possa manter firme na presença do Senhor. Oro também pelas crianças, Pai, que o Senhor possa proteger as crianças, Deus, livrando elas das ciladas do inimigo. Oro pelos jovens também, Senhor. Oro também, Pai, pelas escolas, Pai, para que o Senhor possa proteger as crianças, os jovens. Oh, Senhor, oro também, Senhor, pelos hospitais, Pai, por todos que estão lá, os que estão com alguma enfermidade, que o Senhor possa colocar Tuas mãos santas, Deus, possa capacitar os médicos, Pai, para que possa cuidar dos Teus filhos, Senhor Jesus. Oro, Pai, por cada um dos Teus filhos que moram nas ruas, Deus. Nós sabemos agora que está tão difícil, Pai, com esse calor e o Senhor continua cuidando, Pai, porque eu sei que o Senhor está cuidando, assim como o Senhor cuida das aves do céu, o Senhor está cuidando dos Teus filhinhos, Deus, protege, Pai. Só o Senhor pode. Oh, Pai, muito obrigada, Deus. Muito obrigada por Tua infinita bondade. Eu te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.